Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas da Voz da América. Eu sou o Amancio Miguel. Nós continuamos a trabalhar a partir de casa, mas trazendo toda a informação de Estados Unidos, de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e do resto do mundo. Nos próximos 30 minutos, como notícia de destaque, manifestações em Angola, Angola que celebra hoje 45 anos de independência, e também teremos notícias de Moçambique, país que está a braços com a insurgência armada no norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado. Vamos agora às notícias. Aliás, antes de passar para as notícias, mais para o final da nossa emissão, teremos a atualização daquilo que é trending, daquilo que está na moda em termos de notícias aqui na internet. Notícias começam mesmo em Angola, onde a Polícia Nacional reprimiu vários grupos que pretendiam avançar a partir de diferentes bairros em Luanda, a capital, para uma manifestação contra o desemprego e a favor da realização das eleições autárquicas em 2021. Foi nesta quarta-feira, dia 11, dia dos 45 anos de independência deste país. Com o sol ardente, a efeméride está a ser celebrada com uma chuva de protestos de milhares de jovens que, entretanto, foram reprimidos pela Polícia Nacional com gás lacrimogéneo. Os agentes bloquearam as imediações da fábrica de tabaco Unificados e da Avenida do Brasil, que dão acesso ao Largo da Independência, onde os manifestantes pretendiam concentrar-se. Há relatos de vários feridos, entre eles conhecidos ativistas Nito Alves e Laurinda Gouveia, que tinham sido espancados pelos agentes da Polícia Nacional. Em vários bairros de Luanda e arredores, os manifestantes, entre eles os conhecidos ativistas, esconderam-se para evitar o que chamam de caçada da Polícia Nacional, mas prometem sair num determinado momento e ler o manifesto preparado para estas manifestações. Os promotores começam a apelar às pessoas que regressem a casa para evitar mortes. Há informações não confirmadas da existência de um morto e a Polícia Nacional de Angola promete pronunciar-se mais tarde. E em Benguela, vendedores ambulantes e taxistas abandonaram a uma velocidade cruzeiro o seu posto de trabalho na Praça do Mercado Heróis de Moncada, quando centenas de agentes da Polícia Nacional tomaram posições para impedir a manifestação contra o alto nível de desemprego e pela marcação das eleições autárquicas em 2021. Com meios entregues pelo Ministério do Interior ao recém-inaugurado Centro Integrado de Segurança Pública, que vai estar a vigiar ajuntamentos com mais de 5 pessoas, conforme o ministro Eugênio Laborinho, a Voz da América confirmou que as forças de segurança deixaram o espaço praticamente às moscas, um cenário nunca visto mesmo em dia de feriado. No Libito, de onde, como previsto, deve sair parte considerável dos promotores da marcha, quase não existiam táxis, segundo relatos recolhidos pela Voz da América. A Praça dos Taxistas foi tomada por um forte aparato policial, indicou o ativista Gabriel Kunde, presidente da Organização de Estudantes de Direito para a Cidadania, um dos promotores destes protestos. A Polícia Nacional está posicionada no conhecido Jardim Milionário, a escassos metros do secretariado provincial da UNITA, partido que aproveitou o rumo dos acontecimentos para fazer um pronunciamento crítico. O seu secretário, Abílio Kaunda, afirmou que a demonstração de força com cidadãos em fuga representa uma realidade desajustada a um país em festa pelos 45 anos de independência. Por seu lado, o diretor do gabinete do governador de Benguela, João Francisco Júnior, lamentou ontem o facto dos ativistas não terem recebido a resposta ao anúncio da manifestação, mas não avançou o teor da carta. Este é o Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América, destacando nestes minutos iniciais a situação crítica que se vive em Angola, país que celebra 45 anos, e pelas notícias, uma celebração no meio de manifestações. Daí também que temos aqui a nossa reação dos amigos que nos seguem aqui no Facebook. Temos, por exemplo, a habitual saudação da Sandra Helena, que está em Cambridge, Y Boneco, José Monteiro na França, e o Y Boneco diz que Angola está a morrer gente agora mesmo. Uma informação que temos os nossos correspondentes que vão
certamente seguir a situação que se vive em Angola e teremos na nossa página da internet www.voaportugues.com mais notícias, assim também como na emissão de rádio que será a partir das 18 horas de Luanda, 19 horas de Moçambique, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas em Cabo Verde. Também temos o comentário do Afonso Macamana, que manda, de facto, um poema que tem a ver com as manifestações em Angola. Convidamos o amigo ouvinte, o amigo telespectador, o amigo que segue, internauta neste caso, a ver este poema partilhado pelo Afonso Malicana, que fala da situação em Angola. Monteiro Anais, Angola, guerra polícia com jovens, sem armas, já temos sangue derramado. Peter John, queremos saber do estado de saúde de Nito Alves, está internado. É uma questão que coloca o Peter John em relação a estas manifestações que acontecem hoje, dia dos 45 anos de independência de Angola. O Peter John, que também avança, que está no Hospital Américo Boa Vida. Vamos pedir aos nossos correspondentes em Luanda, Angola, para seguirem esta situação das manifestações e logo teremos atualização na nossa página da internet. Vamos continuar com mais notícias e continuando a falar de Angola. Angola, que celebra 45 anos de independência num ambiente que não é, pelo menos para as notícias que nos chegam, agradável. A Amnistia Internacional insta as autoridades angolanas a não reprimir manifestações e a deixar os cidadãos a exercer a sua liberdade de expressão e reunião pacífica. Numa nota enviada ontem, a diretora adjunta para a África Austral da Amnistia Internacional lembra que o governo deve garantir os direitos dos manifestantes de exercer a sua liberdade de expressão e de reunião pacífica, que está protegida pela Constituição angolana. Estivemos a citar. Moleia Mwananyanda afirmou na nota que as autoridades angolanas devem permitir que este protesto avance e garantir que as exigências legítimas das pessoas para a responsabilização e a reforma não sejam encaradas com violência ou represálias. A Amnistia Internacional diz que vai acompanhar a situação de perto e vai documentar quaisquer violações dos direitos dos angolanos. Panamanda lembra que os últimos protestos pacíficos em Luanda foram recebidos com brutalidade policial, com manifestantes agredidos e detidos sem nenhuma outra razão que não seja a de criticar as autoridades. É daí também que temos esta reação dos nossos internautas a fazerem comentários, a criticar, sobretudo, a forma como a polícia angolana trata os indivíduos que fazem a manifestação. De Angola vamos a Moçambique, de um oceano para o outro, do Atlântico para o Índico. Um grupo de 12 iranianos detidos em dezembro de 2019 a bordo de uma embarcação com armas ao largo da Baía de Pemba, na província moçambicana de Cabo Delgado, foi formalmente acusado pela Procuradoria-Geral da República de apoiar os grupos insurgentes que têm atacado a região desde outubro de 2017. Esta informação foi avançada pela Rádio Moçambique, que que cita uma fonte da Procuradoria-Geral da República, acrescentando que os acusados vão ficar em prisão preventiva. Eles vão responder pelos crimes de terrorismo, associação para delinquir, porte de armas proibidas e crime de organização contra o Estado, ordem e tranquilidade públicas. Ainda segundo a Procuradoria-Geral da República, os iranianos pertencem a uma organização terrorista que pretendia fornecer armas aos conhecidos Al-Shabaab. Al-Shabaab é a designação dada aos grupos ou ao grupo insurgente que atua na província moçambicana de Cabo Delgado. Temos mais informação sobre a situação em Moçambique. Os relatos de recentes ataques contra civis em Moçambique destacam a ameaça do terrorismo islâmico à comunidade internacional, escreve o presidente francês Emmanuel Macron na sua conta do Twitter nesta quarta-feira, dia 11. Macron, citado pela Reuters, escreve: em Moçambique, mais de 50 pessoas foram decapitadas, mulheres sequestradas, aldeias saqueadas e depois queimadas. Os bárbaros, continua ele, estão a sequestrar uma religião de paz para espalhar o terrorismo. O terrorismo islâmico é uma ameaça internacional que requer uma resposta internacional. Palavras de Emmanuel Macron, escritas na sua conta do Twitter e citadas pela agência
de notícias Reuters. Recordar que cerca de 50 pessoas perderam a vida nos últimos dias em ataques de combatentes que as autoridades moçambicanas dizem que são ligados ao Estado Islâmico, tal como reportou a imprensa local, incluindo Mediafax e Pinnacle News, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu uma investigação em relação a esta situação no norte de Moçambique, província de Cabo Delgado. Também de Moçambique, a agência americana de apoio externo, a Corporação Desafio do Milénio, conclui que Moçambique passou em 13 dos 20 indicadores, mas reprovou noutros, sobretudo no indicador de direitos políticos, anunciou a instituição. Um comunicado da MCC, que é a Corporação do Milénio, reconhece que Moçambique obteve ganhos em algumas categorias, como na política fiscal, medida pelo Fundo Monetário Internacional, mas foi contrariado por um declínio de 5 pontos no indicador de direitos políticos, que se baseia no relatório de 2020 sobre a liberdade no mundo da Freedom House, anunciou a Corporação Desafio do Milénio, no comunicado que estamos a citar. O indicador de direitos políticos mede, entre outros aspectos, a prevalência de eleições livres e justas, a capacidade dos cidadãos de formar partidos políticos que possam competir de forma justa nas eleições, bem como a liberdade em relação a militares, potências estrangeiras, partidos totalitários, hierarquias religiosas e oligarquias económicas. O MCC diz que irá continuar a trabalhar com o governo de Moçambique para desenvolver um compacto de assistência de alto impacto até 2023, que irá aliviar os constrangimentos ao crescimento económico e à redução da pobreza. O desenvolvimento de um programa de apoio, diz o comunicado, irá desempenhar um papel crucial para desbloquear o crescimento de Moçambique. Estas são as palavras, aliás, do embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Dennis Herne, citado no documento. Criado em 2004, o MCC é uma agência de assistência externa concebida para desenvolver programas de redução da pobreza em países em desenvolvimento através da promoção do crescimento económico. A partir de Washington, D.C., este é o Washington Fora de Horas, que neste caso até é feito a partir de Alexandria, em Virgínia, porque é aqui onde eu moro, e trazemos as notícias porque ainda lutamos contra a Covid e não podemos voltar à redação da Voz da América. Mais adiante teremos o trending, aquilo que é destaque na internet, mas devo também pedir aos nossos amigos internautas para seguirem na nossa página da Voz da América uma notícia que diz que Cabo Verde, partidos sugerem mais ajuda financeira para as suas atividades, isto porque o presidente da União Cabo-Verdiana Independente, o CID, a terceira força parlamentar do país, defende maior apoio financeiro do Estado aos partidos políticos do arquipélago. O MPD e o PSV entendem que qualquer alteração exige antes uma revisão do regime jurídico relativo ao financiamento dos partidos em vigor. Uma notícia que está na nossa página da internet. Outra notícia de São Tomé que é destaque: uma doente com Covid-19 fugiu do hospital de campanha neste país, alegadamente por más condições de acolhimento, e denunciou a situação nas redes sociais, no que o Ministro da Saúde diz tratar-se de uma campanha para denigrir a imagem do governo. Vamos continuar com mais notícias, mas sem antes ver os comentários dos nossos amigos internautas aqui no nosso Facebook. Dizer também que este programa, este Washington Fora de Horas, está disponível no YouTube. A Isabel Pina: queremos espalhar o mundo como a política é partidária. Nós estamos cansados, é muita miséria em Angola, só eles é que vivem bem. Ela manda aqui a sua mensagem, o seu comentário. O Peter John volta a dizer: protejam o nosso Luati e Nito Alves, um dos jovens ativistas contra a desigualdade em Angola. E Monteiro Anai diz que, infelizmente, Angola está a ser muito mal governada. Wanda Clara Candongo: o povo tem todo o direito de manifestar, já há um morto e feridos. Os nossos correspondentes em Angola vão seguir e confirmar toda esta informação que é partilhada pelos nossos amigos internautas, a quem agradecemos por esta colaboração, por criar este espaço de interatividade. Angola Ruca contra o extermínio do povo angolano. Os comentários a darem destaque para as manifestações em Luanda, Angola e outras partes do país.
no dia em que Angola celebra os 45 anos de independência, um dia que, em princípio, deveria ser de festa. Infelizmente, são manifestações e a polícia a reprimir, e pelos relatos, uma repressão que é bruta. Vamos voltar a continuar com mais notícias que têm a ver com os outros países onde se fala o português. Antes de dizer que o Domingos Julai, que tem sempre o cuidado de falar do tempo, diz que hoje Maputo acordou, está neste momento com 24 graus, céu nublado e chuva miúda invade a cidade. Será que chove em toda a cidade? E diz que as ruas estão agitadas porque é de facto a hora de ponta, as pessoas querem regressar para casa depois de mais um dia laboral. Aqui nestas partes de Washington, Virgínia, Maryland, a região do DMV, aqui nos Estados Unidos, ainda começamos o dia, ainda estamos bem frescos. Vamos voltar para as notícias. Já falamos de Angola e Moçambique, Cabo Verde, e agora vamos ver o que é que acontece noutros países de língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, no terceiro dia da greve da função pública, a União Nacional dos Trabalhadores pediu ao Ministério Público que promova o exame minucioso da base de dados do Ministério das Finanças, porque existe uma diferença abismal entre a base de dados do Ministério das Finanças e a da função pública em mais de 6 mil funcionários. Segundo o documento do sindicato, mais de 6 mil indivíduos que constam da folha salarial estariam a receber ordenados sem conhecimento da função pública. E por isso a central sindical quer que seja auditada a base de dados do Ministério das Finanças com o propósito de apurar a veracidade dos factos que envolvem pagamentos ilícitos por parte do Tesouro e descobrir as evidências que estariam na origem da diferença numérica entre os ficheiros e os dois ministérios. Também do continente africano, temos mais notícias do continente africano, concretamente da Etiópia. A Etiópia prendeu 17 oficiais de exército por traição, acusando-os de conluio com as autoridades da região norte do Tigre, onde o governo está a empreender uma ofensiva militar, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, enviou tropas e jatos da Força Aérea para o Estado Federal de Tigre na semana passada, após uma rivalidade de meses com o partido no poder naquela região que ele acusa de tentar desestabilizar o país. Abiy Ahmed, vencedor do Nobel da Paz no ano passado, disse que a Frente de Libertação do Tigre, TPLF, cruzou a linha vermelha e atacou duas bases militares federais, o que aquele partido nega. Temos mais notícias do continente africano. Iremos passar dentro de momentos essas notícias que têm a ver com o continente africano, dizer antes aos nossos amigos que continuem a mandar os seus comentários para aqui, para o Facebook e também para o YouTube. O prometido é devido, mais notícias de África. O Tribunal de Justiça da CEDEAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, declarou as autoridades guinenses culpadas de assassinatos e atos de tortura contra a repressão de uma manifestação que matou 6 pessoas em 2012, segundo documentos consultados pela agência France Press. O Tribunal da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental considerou a violação dos direitos humanos pela República da Guiné durante o ataque à aldeia de Zogotá, no sudoeste, e solicitou indemnização pelos danos sofridos pelas vítimas. O Estado guinense tem 6 meses para pagar aos beneficiários das 6 pessoas mortas um pouco mais de $500 cada, bem como $350 a outras 15 vítimas desta repressão que apresentaram queixa a este tribunal por tratamento desumano e detenção arbitrária. O secretário-geral do partido que está no poder na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, ANC, S. Magashula, deve comparecer em tribunal nesta sexta-feira por causa de um suposto caso de suborno. Magashule enfrenta acusações relativas a contratos de habitação concedidos em 2014, quando ele era líder da província do Free State, disse a unidade anticorrupção de elite, a Força Rock. Um mandato de prisão foi emitido na terça-feira sobre as alegadas falhas de Magashule em conduzir a fiscalização e relatar negócios corruptos. O escândalo gira em torno do equivalente a 16,4 milhões
dólares em contratos para auditar casas com telhados de amianto, concedidas durante o mandato de Jacob Zuma, contaminado por corrupção de 2009 a 2018. Vamos continuar neste nosso Washington Fora de Horas. Vamos ver o que diz também a nossa página da internet, isto em termos da nossa interatividade. Devemos agradecer aqui a grande contribuição do Peter John, que continua a mandar notas sobre as manifestações e também a pedir o apoio da diáspora angolana para apoiar os jovens que se manifestam, e ele insiste que se reze por Nito Alves, um dos jovens ativistas angolanos que luta contra a desigualdade no país. Um povo capitão é outro dos nossos amigos, diz que o governo condena o governo do MPLA, diz que fala basicamente daquilo que são as manifestações que acontecem em Luanda, a capital de Angola, neste dia 11 de novembro, o dia da independência do país. O André Amado diz aqui também no Facebook que a violência só gera violência. Se a polícia não mudar o procedimento, as coisas podem ficar fora do controle. Este é o comentário de mais este internauta que está aqui conosco no Facebook, o André Amado. Sebastião Simão diz: bom dia, companheiros, já está ligado a partir de Lisboa, a capital de Portugal. Feliz dia da independência de Angola, 11 de novembro. O Peter John também faz comentário em relação a Moçambique, fala da situação, ele fala de narcotráfico. O Seno Suleiman: boa tarde, Voz da América, a partir do Cabo Delgado. Ou melhor, a situação de Cabo Delgado é muito triste, é o comentário do nosso amigo, e diz que está ligado a partir de Nacala Porto, na província de Nampula, também mais a norte de Moçambique. Vamos agora ver mais notícias aqui no Washington Fora de Horas, antes de passarmos para aquilo que é trending, para as notícias de destaque na internet aqui nos Estados Unidos. Uma notícia do desporto. O Grande Prémio do Vietnã, estamos a falar de Fórmula 1, não consta de um esboço de calendário de 2021 publicado pela Fórmula 1 nesta terça-feira, que conta com um recorde de 23 corridas, uma estreia na Arábia Saudita e a volta do Brasil, apesar de receios com o futuro da prova. O Vietnã deveria sediar uma corrida de rua em Hanoi, a capital, pela primeira vez em abril, mas a pandemia da Covid provocou o seu cancelamento. A ausência do Grande Prémio do calendário do ano, que vem atribuída a problemas locais, mas a Fórmula 1 não deu um motivo nem mencionou o Vietnã no comunicado em que delineou a temporada que está a ser planificada. Mas a BBC noticiou que a decisão de não sediar a prova veio na esteira da prisão do presidente do Comitê Popular de Hanoi, Nguyen Duc Chong, isto em agosto. A corrida de 25 de abril está vaga e vários circuitos estão sendo cogitados. A Fórmula 1, diz a notícia, nunca teve mais de 21 corridas numa temporada. A Fórmula 1 também a ser destaque no Vietnã, infelizmente não vai acontecer. E agora vamos ao que é notícia aqui na internet, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vamos começar exatamente no Twitter. Acaba de sair Luz Foi, o meu novo single. A música é o meu protesto e a minha celebração neste 11 de novembro. Vejam o videoclipe assinado pela dupla Fradik e Cafush e levem esta música a todos os cantos. Feliz dia de Panda, Angola Avante. Este é um tweet de Aline Frazão, cantora de Angola. Hoje é dia da independência de Angola e é também dia dos veteranos aqui nos Estados Unidos. Um dia em memória aos veteranos de guerra americanos. É dia dos veteranos e o conjunto de palavras mais pesquisado no dia de hoje, no motor de busca Google, com mais de 1 milhão de pesquisas. É dia de veteranos, logo, o dia é o mais pesquisado aqui nos Estados Unidos. No Twitter está trending a luta em tribunal entre a cantora pop Britney Spears
e o seu pai. O desejo de Britney Spears de remover o seu pai do papel de seu guardião continua no limbo após outra audiência em Los Angeles, fechada para a mídia e público. A juíza Brenda Penny recusou-se a julgar na terça-feira os esforços legais de Britney Spears e do seu advogado para recuperar o controle sobre a sua vida e a sua fortuna de 60 milhões de dólares após 12 anos sob uma tutela dirigida principalmente pelo seu pai, James Spears. Ele tem lutado de forma vigorosa, argumentando em processos judiciais que a sua filha de 38 anos ainda não está pronta para retomar a sua própria vida, carreira e negócios financeiros, e que a carreira e os milhões que ela agora possui são produtos da sua gestão. Britney Spears, através do seu advogado, disse à Associated Press que tem medo do pai e que enquanto o pai for o seu guardião legal, ela não voltará a atuar. Qual é que é a sua opinião? Pai e filho disputam. Ela tem 38 anos, mesmo assim o pai diz que ela não está preparada. Negócios do mundo da música. Angola, Saúde em Foco, o nosso programa de sexta-feira. Teremos como convidada a médica Nádia Camat, especialidade de Medicina Interna e Emergência Médica. Tema: vamos entrar na Semana Mundial sobre o uso consciente de antibióticos. Abordaremos os efeitos e as causas da resistência microbiana. E também falaremos sobre que patologias são mais comuns e mais problemáticas em Angola. Esta é uma boa oportunidade para falarmos sobre o acesso a antibióticos, a sua qualidade, efeitos do seu mau uso e sobre dúvidas no que toca à resistência a tratamentos. Também uma boa oportunidade para colocar questões gerais sobre doenças comuns em Angola. Uma boa oportunidade, de facto, para sabermos um pouco mais sobre os antibióticos numa altura em que, pelo mundo, há este debate sobre o mal que os antibióticos, que muitas vezes recorremos a eles porque queremos soluções rápidas, mas é preciso ter toda a cautela. Na página da Voz da América, www.voaportugues.com, os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas são os seguintes. Procuradoria-Geral da República apresenta acusações formais contra Manuel Chang, no caso dívidas ocultas. Estamos a falar de Moçambique. O antigo ministro está preso na África do Sul desde o final do ano de 2018, onde espera pela decisão do ministro da Justiça e Serviços Correcionais, Ronald Lamola, sobre a sua extradição para Moçambique ou para os Estados Unidos, como determinaram os tribunais. As autoridades judiciais da África do Sul, entre elas o próprio ministro Lamola, citaram a ausência de acusações formais em Moçambique como um impedimento à sua extradição para o seu país de origem. Noutras notícias, e uma notícia que pode seguir também na internet, uma estátua feminina nua recém-inaugurada em Londres, a capital do Reino Unido, para homenagear a pioneira feminista Mary Wollstonecraft, foi alvo de críticas de desconhecidos que colocaram fita preta nos seus seios e pubis, cobriram-na com máscaras contra a Covid e vestiram com uma camisete. A escultura da artista britânica Maggie Hamblin, inaugurada na terça-feira, revoltou feministas e outros críticos que disseram que a figura nua chama a atenção para o corpo feminino, ao invés de homenagear as conquistas e a influência da intelectual do século XVIII, Mary Wollstonecraft. Notícias do Reino Unido a marcar o ponto final a este Washington Fora de Horas aqui da Voz da América, que é feito a partir de Virgínia. Nós, lá na Voz da América, muitos vivemos aqui em Virgínia e porque não podemos estar nos estúdios ali na Rua da Independência em Washington, D.C., porque combatemos a Covid-19, vamos fazendo o programa com notícias a partir das nossas casas. Foi um prazer enorme estar na companhia de todos. Neste dia que Angola celebra os seus 45 anos de independência, uma celebração que é marcada por manifestações e que também é alvo de crítica à polícia angolana pela forma como está a lidar com esta situação de manifestação. Por todo
o carinho que nos ofereceram durante esses cerca de 30 minutos. Um grande abraço do Amâncio Miguel, em particular para os angolanos, um candando de muita força e continue a celebração nas condições possíveis. Amanhã, que é quinta-feira, estará aqui a Ana Guedes para mais um Washington Fora de Horas, com destaque para notícias da lusofonia e também notícias do resto do mundo. Um grande abraço, sou Amâncio Miguel, até à próxima.